Para você que é um investidor iniciante e está entrando na bolsa, quais ações comprar? Conversamos com um analista que trouxe 3 indicações imperdíveis. Quer saber quais? Veja o Cafeína que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, começando mais um programa, hoje falaremos de que ações são boas para iniciantes. Mas antes de começar, já deu seu like, já curtiu o canal, já ativou o sininho, deixou seus comentários. Por favor, nos ajude. Sammy Boy, você acha tranquilo avaliar uma empresa e assim escolher uma ação para chamar de sua, só sua? Tranquilo não é, né? Dá um bom trabalho. Bom, Sammy Boy, esse trabalho de escolher uma ação para compor a carteira de investimentos pode ser tranquilo para alguns, enquanto para outros talvez não seja tão fácil assim. Mas imagine um investidor recém-chegado à bolsa que tem lá sua reserva de emergência, alguns investimentos em renda fixa e, enfim, decidiu navegar no mercado acionário. Qual empresa escolher para ser sócio? O que você diria? Bom, dá para ficar bem perdido na hora de escolher uma ação. Primeiro, são vários setores, cada setor às vezes tem várias opções, aí você tem os preços das ações, você tem o perfil do investidor, você tem os fundamentos, e não dá para sair atirando para tudo que é lado, até porque o tiro pode ricochetear, é isso o nome? What? Ricochetear. Ricochetear o tiro, como diria a Doni, e aí ou sair pela culatra. E pensando nisso, nós do Invest News conversamos com um analista de investimentos para saber quais ações ele indica para o investidor iniciante ter na carteira. Pois é, apesar do objetivo não ser dar dicas de investimento, a gente quer trazer quais empresas são consideradas boas oportunidades. Então, trouxemos 3 ações que, segundo o analista Bruce Barbosa da Nord Research, são de empresas em forte crescimento, além de estarem com um preço bem atrativo. A primeira delas é a PetroRio. Para quem não conhece ainda, a companhia é uma petroleira que produz 1% do que produz a Petrobras. Porém, ela vem crescendo de forma forte e, inclusive, comprou campos maduros, reduzindo assim drasticamente seus custos e gerando valor para os seus acionistas. Dessa forma, o analista entende que seus lucros vêm numa crescente e devem aumentar ainda mais no próximo balanço, já que as 2 operações recém-adquiridas ainda não entraram, Doni, nos resultados divulgados no primeiro trimestre deste ano. Diferente da PetroRio, as grandes petroleiras focam nos campos grandes que geram uma alta produção. Para elas, não vale a pena investir seu tempo em campos de produção reduzida. Só que para a PetroRio, vale a pena. Ela, inclusive, adquiriu os clusters de frade e de polvo. Clusters são operações que acontecem em mais de um campo de petróleo, só que com a mesma estrutura de pessoal, barcos, apoio, o que reduz drasticamente os custos de produção. A PetroRio é a única petroleira brasileira, tirando a Petrobras, que utiliza dessa tecnologia. Além disso, a PetroRio emitiu ações em um título no exterior que deram à companhia um fôlego imenso para adquirir novos campos de produção. Com isso, o mercado começou a entender agora o seu potencial. Nos últimos 3 anos, suas ações subiram 1.414%. O código da empresa é PRIO3 ou PRIO3, enquanto nesse período o Ibovespa teve alta de 86%. O principal risco que a empresa apresenta é quanto ao preço do petróleo. Isso porque uma disputa entre os principais produtores derrubou o valor do barril na pandemia e é algo que pode voltar a acontecer. Mas apesar disso, a PetroRio se mostrou capaz de driblar a crise com alguma destreza. Hoje o balanço é robusto, sem dívidas e com caixa líquido. E mesmo com todo esse crescimento vislumbrado, suas ações são negociadas a um preço abaixo do que a empresa vale de acordo com o analista. Já a segunda ação que o analista indicou é a Unidas. Para quem não conhece, a empresa é uma locadora de carros que vem crescendo forte pelos últimos anos por 2 motivos. O primeiro, economia de compartilhamento e por estar tomando o mercado de pequenas locadoras. É uma uberização da economia mundial. As pessoas, muitas delas, alugam ao invés de comprar. Obviamente, o mercado de locação de veículos do Brasil se aproveita dessa mudança cultural e cresce ao redor de 15% ao ano, com crise ou sem crise. Somado a isso, locação é um mercado em que o tamanho é documento, por 2 motivos. 1, custo do carro e 2, custo do dinheiro. Por definição, as locadoras precisam de frotas enormes de carros. Quanto mais carros as locadoras compram, maiores os descontos que recebem das montadoras. Para comprar esses carros, as locadoras precisam de
capital. Quanto maiores forem as empresas, melhor seu relacionamento com os bancos e com o mercado e menor o custo desse dinheiro. O resultado da união desses dois fatores produziu um efeito considerado muito forte. Um EBITDA e lucros crescentes de forma consistente. E apesar do fechamento dos aeroportos na crise, né, por conta do coronavírus, e isso impactou naquele momento os resultados, já voltaram a crescer novamente. E vale destacar que em 2020 a Unidas anunciou que se fundiria com a Localiza. A fusão é vista como positiva e deverá trazer mais valor ao acionista. Só que, caso a fusão não aconteça, a Unidas deverá continuar mostrando resultados fortes e resilientes, segundo prevêem alguns analistas. Entre os riscos da empresa, a gente poderia destacar a competição. A economia do compartilhamento acaba trazendo uma concorrência de fora do segmento das locadoras para a Unidas. O mercado está transformando o transporte como um serviço e não mais apenas como uma simples locação. Ou seja, pode ser que surjam inovações que transformem o mercado em que a Unidas está inserida. Já a terceira empresa indicada pelo analista é a Hermes Pardini. Para quem não conhece, essa é uma rede de clínicas de exames laboratoriais. A empresa vem crescendo em duas frentes. Ao abrir novas clínicas, além de adquirir competidores, e também lucra com a terceirização de serviço, né? Cresce com isso. E essa última é a frente de negócios mais interessantes. Como pequenos laboratórios não possuem volume ou capital para adquirir os equipamentos mais modernos, eles terceirizam esses exames para a Pardini, que acaba trazendo volume e diluindo custos. E apesar da rede de laboratórios depender de exames presenciais, o que impactou seus resultados com o distanciamento social, a companhia conseguiu aumentar sua receita com exames relacionados à Covid. E como o mercado julga que a Pardini se beneficiou demais com os testes para Covid, temem que os seus resultados possam cair no futuro. Mas a empresa já afirmou diversas vezes que seu crescimento recente, 111% de EBITDA e 218% de lucro no primeiro trimestre de 2021, não é dependente de exames relacionados à Covid, e sim de uma gama de serviços que oferece. O próprio mercado projeta um crescimento de 38% no seu EBITDA em 2021. Muito bem, Sammy Boy, agora nós vamos chamar o Bruce Barbosa, da Nord, uma casa de análises independente que sempre, quando pode, colabora aqui com a gente no Cafeína. Ele foi quem fez a análise dessas empresas, que trouxe os nomes. E vamos pedir então, ô Bruce, traz aí outros detalhes para complementar essa avaliação toda. Pode tocar. Quais as ações o investidor iniciante precisa ter na carteira? E muito mais importante que isso, né? Como encontrar essas ações? Essa é uma pergunta assim, extremamente fácil e extremamente difícil de responder. Ela é extremamente fácil porque é super óbvio, né? Então, quem consegue entender como funciona uma padaria, consegue entender como funciona uma grande ação na bolsa, né? Obviamente, quando você compra uma padaria, você quer comprar uma padaria que tenha seus resultados crescentes, que seja bastante lucrativa, que tenha uma gestão profissional, que tenha bons sócios, que tenha facilidade de conseguir o material para ela produzir o pão, ou para ela produzir tudo que ela produz lá dentro, que tenha resultados estáveis, né, que não dependa muito de variações na economia, ou no dólar, ou em alguma commodity e tudo mais. É a mesma coisa que a gente procura nas ações da Bolsa, né? Mas assim, o mundo é extremamente complexo, então assim, se a gente começar a entrar na complexidade das empresas, a gente não vai conseguir chegar, a gente vai estudar e não conseguir chegar a conclusão nenhuma, né? Então o que a gente faz é procurar atalhos. Alguns dos atalhos que a gente usa por exemplo, procurar resultados crescentes no tempo da empresa, né? Então se você puxar um gráfico de, por exemplo, de receita, EBITDA ou lucro das empresas, que tenha um crescimento, digamos, saudável e recorrente ao longo do tempo, você pode estar olhando para uma boa empresa, principalmente se você conseguir entender no final, né, no último momento, se aquele crescimento vai continuar ou não, ou se a dinâmica de resultados que a empresa tinha mudou. Sim, se a dinâmica de resultados mudou, obviamente você não pode mais usar o histórico para analisar o futuro. Mas se não mudou, você pode. Então você pode assumir que aquele crescimento que ela tinha antes, ela vai continuar tendo. E é exatamente isso que a gente faz, porque é muito mais fácil. Então a gente procura empresas que tenham resultados crescentes a longo prazo e que a gente pague pouco por esses resultados na bolsa. Então assim, não tem nada a ver com as ações subindo ou caindo, não tem nada a ver com liquidez, não tem nada a ver com, tipo assim, 99% do que os analistas e investidores normalmente falam nos jornais, nos seus relatórios e tudo mais. É simples, tão simples quanto isso. Resultados crescentes a longo prazo e
a gente paga pouco por esses resultados. Então a gente selecionou 3 empresas que justamente seguem à risca esses 2 fatores pensando a longo prazo, né? A primeira delas é a Locamerica. A Locamerica, que na verdade chama Unidas, né? E eu fico sempre chamando ela de Locamerica, que é o nome antigo dela, o ticker é LCAN3, o código dela é LCAN3. É uma locadora. As locadoras vêm crescendo ao longo do tempo, porque na economia do compartilhamento mais gente está alugando carros e comprando menos, então mais aluguel e menos compra. O mesmo fator que vem fazendo, por exemplo, o Uber crescer, o Airbnb e várias outras empresas que se beneficiam também dessa mudança cultural mundial. Então as locadoras brasileiras se beneficiam disso. E tem uma outra coisa, as locadoras brasileiras se beneficiam do seu tamanho, né? Quanto maior é a locadora, melhor é a locadora, porque eles compram mais carros, eles conseguem comprar esses carros mais baratos, e eles precisam de capital para comprar os carros. E quanto maior é a empresa, melhor o relacionamento dela com os bancos e com o mercado, ela consegue esse capital mais barato, né? Ela paga menos juros. Então esses 2 fatores fazem das grandes locadoras não só se beneficiarem de um mercado crescente, mas também se beneficiarem, eles roubam o mercado das locadoras pequenas. E se você for ver o resultado de longo prazo das locadoras, é o que eu falei, é um resultado crescente pensando a longo prazo, e elas negociam hoje a mais ou menos 11 vezes EBITDA, Unidas. Negocia hoje a mais ou menos 11 vezes EBITDA, o que é bastante barato pela qualidade de resultados que ela tem. A segunda empresa é uma petroleira chamada PetroRio. Ela é pequena em relação à Petrobras, obviamente, né? Ela é 1% do tamanho da Petrobras, mais ou menos, pensando em volume de produção de petróleo, e ela se aproveita justamente disso. Ela compra campos que a Petrobras não quer mais, por exemplo, a Petrobras e outras grandes petroleiras mundiais aqui no Brasil. Ela compra esses campos, reduz muito o custo de extração e gera bastante valor para seus acionistas. É basicamente isso que eles fazem, eles vêm fazendo isso já com bastante sucesso nos últimos anos. A gente vê isso nos resultados deles, de novo, resultados de longo prazo crescendo, super sólidos. É uma empresa dolarizada, obviamente, vende petróleo para fora, então o risco dela, obviamente, ela depende do petróleo, né? O petróleo está num patamar normal, entre aspas, pensando historicamente. Mas ele passou por momentos difíceis na crise, e obviamente as ações de PetroRio também sofreram, faz todo sentido, mas a gente imagina que, assim, tendo se recuperado da crise, a gente mantenha pelo menos o preço do petróleo onde está hoje, com um potencial até de subir, né? Pensando que o crescimento mundial, que é o grande fator que puxa a cotação do petróleo para cima, poderá crescer bastante forte esse ano e talvez também no ano que vem, né? Então o PetroRio negocia mais ou menos 8 vezes EBITDA, o que é também bastante barato para esse resultado que cresce super forte nos últimos anos de PetroRio e deverá continuar crescendo, porque eles continuam comprando novos campos. Hoje eles são caixa líquido, né? Quer dizer, eles têm mais caixa do que dívida, então eles possivelmente vão ou estão negociando a compra de novos campos, quer dizer, mais crescimento de volume de produção para PetroRio nos próximos trimestres e anos. Então, possivelmente esse crescimento vai continuar. A terceira é uma clínica diagnóstica, chama Hermes Pardini. Pardini basicamente cresce de 2 jeitos. Eles fazem novas lojas, né? Então eles fazem novas clínicas físicas, ou eles compram competidores, né, que já tem várias clínicas. E a segunda forma, eles fazem exames para clínicas menores. Por quê? Porque as clínicas menores não têm capital suficiente para investir em tecnologia, investir nas novas máquinas que fazem esses exames. Então a Hermes se aproveita disso, absorve essa demanda dos laboratórios menores, e ela pode entender também se os laboratórios menores são bons, são lucrativos, quantos exames eles fazem, para poder adquiri-los depois. Então uma coisa acaba alimentando a outra. Então a Pardini, obviamente, sofreu bastante na pandemia, né, com as lojas fechadas e muita gente deixando de fazer exames que elas fariam normalmente. Teve um impacto. Hoje em dia ela já tem resultados melhores ainda do que antes da pandemia, então, de novo, resultados crescendo a longo prazo. E o grande tchan da Pardini é que o mercado acha que os resultados da Pardini são muito dependentes de exames para Covid ou de exames relacionados à Covid, mas não são. Sim, eles se aproveitaram disso durante a pandemia, mas os outros exames que não são relacionados à Covid têm dinâmica de crescimento bastante forte, podem levar a empresa a crescer mesmo pós-pandemia, né? Mesmo que a quantidade de exames relacionados à Covid caia. Então a Pardini negociava ou fez o IPO, né, recentemente, lá em 2017, fez o IPO a mais ou menos 14 vezes EBITDA, hoje ela negocia só 9, por quê? Porque o EBITDA dela subiu e as ações caíram.
Então o múltiplo dela caiu, está em um patamar de preço bastante interessante, justamente porque o mercado, digamos, está comendo bola, né? O mercado ficou para trás, o mercado não está entendendo a dinâmica de resultados da empresa. Então a gente acha também, a empresa está bastante largada pelo mercado, é uma ótima oportunidade nesse momento. É um setor que cresce bastante, é um setor que obviamente, pensando a longo prazo, tem uma dinâmica de crescimento própria. Além disso, a Pardini ainda consegue adquirir competidores e se utilizar das deficiências dos laboratórios pequenos para também crescer mais. Essas são 3 ações que a gente julga assim, essenciais no portfólio de qualquer investidor iniciante e elas se baseiam no maravilhoso value investing, né? O investimento de valor, que é bastante difundido por Warren Buffett e Charles Munger, que tem a empresa que chama Berkshire, que são os 2 maiores investidores do mundo. Fazem isso há anos e anos e anos, e é justamente a estratégia deles que a gente tenta implementar procurando essas empresas, né? Que são empresas que já se provaram boas, então já tem um histórico de resultados que nos mostra que essa dinâmica de resultado deles é bastante forte e a gente acredita que esses resultados podem se manter no futuro próximo. Ao mesmo tempo, a gente paga um preço, justo ou barato para essas empresas, comparando elas com outras empresas que têm uma dinâmica de resultados parecida com o mercado. Então, assim, é super fácil encontrar boas empresas ou bons investimentos no mercado. Resultados crescentes e você paga pouco por esses resultados. E é justamente isso que a gente fez aqui, tanto em Locamerica, quanto em PetroRio, quanto em Hermes Pardini. É isso aí, um abração. Obrigado, Bruce. A gente sabe que não é fácil acertar o timing do mercado, ainda mais quando se está começando a investir em ações. Porém, se você tem apetite ao mercado acionário, perfil para isso, ter ações é um caminho sem volta. Então, escolha sempre pensando em uma empresa que você acredita e não deixe de diversificar. É uma dica importante para diluir risco que os mais prestigiados gestores fazem. Vamos agora para o giro de notícias. Sem alcançar o valor de mercado esperado, o PicPay decidiu adiar sua abertura de capital na Nasdaq. Em vez de junho, como previsto, seu IPO será só em 2023. Com a decisão, novas mudanças internas devem vir na companhia, já que a abertura de capital prevê algumas regras, como a abertura de uma empresa em solo americano. A Panasonic vendeu a participação na Tesla por cerca de 3,6 bilhões de dólares. Isso porque em 2010 a companhia tinha comprado 1,4 milhão de ação da Tesla por cerca de 30 milhões de dólares. A venda ocorre no momento em que o grupo busca reduzir sua dependência da empresa de Elon Musk e assim levantar dinheiro para investir no seu crescimento. Ouvi imposto sobre dividendos? Isso mesmo. A segunda etapa da proposta de reforma tributária propõe a tributação de dividendos distribuídos à pessoa física. O texto prevê uma alíquota de 20%, mas que se limita para quem recebe mais de R$20 mil por mês. A proposta ainda precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. Notícia girada, Sammy Boy. É isso aí, acho que foi um bom programa, espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, fala aí e seguimos porque o dia só está começando.